Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da senhora Meli. Para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse, obrigada pela presença de todos, assim como os nossos amigos que já se encontram no YouTube, nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, Rede Amigo Espírita, YouTube, enfim, todas as mídias. Nosso agradecimento, nosso abraço fraterno pela companhia. Para iniciar a nossa atividade, eu convido o Júlio César para que faça a prece inicial. Apontamentos desta manhã possam ser proveitosos para todos quantos aqui nos reunimos, tanto encarnados quanto desencarnados, para que nós possamos irradiá-los no nosso dia a dia, por meio dos sentimentos renovados, palavras, atitudes e ações. Que as tuas vibrações de amor, compaixão, misericórdia envolvam-nos a todos, hoje e sempre. Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos envolva, que possamos nessa manhã estarmos envolvidos pelas vibrações do bem. Nós iniciamos dando boas-vindas para todos vocês, abraçando também aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita. Que todos possam, nessa manhã, criarmos uma sintonia com as faixas superiores em Deus. Pois bem, nós vamos abraçar então os amigos do Facebook, do YouTube, que acompanham, portanto, a transmissão da Rede Amigo, pedindo que vocês se inscrevam nos canais da Rede, canal Gênesis, como também nós convidamos vocês para compartilhar o vídeo com os amigos. Vamos fomentar, vamos fortalecer cada vez mais essas faixas tão agradáveis do estudo da doutrina do Evangelho. Bom dia, Júlio, bom dia, Denise, bom dia, Cláudia, Regina, todos vocês. Sem delongas, nós vamos iniciar o estudo do Apocalipse, hoje, com o tema A Profecia das Testemunhas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 11, nos seus primeiros movimentos, e estará disponibilizado aí para vocês acompanhar na tela. Vamos lá. Primeiro versículo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco.
E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer o mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Paramos por aqui. Então, nós trabalhamos nas 3 últimas semanas, duas últimas semanas, esses primeiros movimentos. Eu vou reler, primeiro versículo. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos recapitular rápido. Então, a cana, semelhante a uma vara, ela representa para nós um convite para medir. Pode sentar na primeira fila se quiser. Pois bem, isso se quiser. Medir o templo. Nós estamos sendo convidados para fazer uma avaliação das nossas conquistas espirituais, avaliando sempre o ponto que caracteriza virtudes, experiências que trouxeram estas, vamos dizer, esses registros que são base fundamental para a nossa construção diante do grande futuro. Como também avaliar as imperfeições. Conheça-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma a ti mesmo. Lembrando que, nesse templo, temos os aspectos do altar, que representa para nós hoje os princípios que vão norteando o nosso caminho. Temos que sempre avaliar qual é o princípio importante que você precisa trabalhar. E nós estamos falando de princípio moral, é óbvio. Qual é a tônica que você pode implementar na sua jornada no sentido da autossuperação? Geralmente a gente trabalha com pontos isolados, vamos dizer assim, com ideias que estão assim com necessidade de serem reunidas. Elementos esparsos. Aí a gente fala, preciso trabalhar a paciência, preciso trabalhar o perdão, preciso trabalhar aspectos que efetivamente têm a ver com o nosso, vamos dizer assim, com a nossa realização interior. Mas para isso, a gente fica meio que perdido diante de tanto assunto. Então eu vou pedir para o Júlio trazer as suas considerações iniciais sobre estes elementos esparsos, essa medição e esse altar que representa o ponto de referência.
São aspectos interessantes. O Apocalipse, ele busca... Nós temos aqui salientado que no nosso estudo do Apocalipse não visa o trabalho, o levantamento de acontecimentos no plano exterior, e geralmente vinculados a catástrofes, acontecimentos dolorosos, dificuldades no plano social, que é tão do gosto de muita gente abordar o Apocalipse por essa tônica. O nosso trabalho, o modesto trabalho que nós buscamos aqui desenvolver, tendo como fonte de consulta o trabalho do nosso inestimável amigo Honório Onofre de Abreu, busca nos fazer levar-nos a um vislumbre da nossa intimidade, que é a proposta da transformação moral que o Espiritismo propõe para nós, traz para nós, e o Espiritismo que é o cristianismo redivivo. E a função do cristianismo entre nós, o objetivo de Jesus entre nós, não foi o de ser apenas um líder religioso, como ele tem sido considerado de um modo geral, mas sim um mestre, um educador, um irmão mais velho que nos apresenta os recursos para nossa transformação moral. Assim, nós vamos aprendendo, à medida que vamos estudando o Espiritismo e o cristianismo, nos candidatando a sermos considerados espíritas cristãos autênticos, conforme Kardec define no Livro dos Médiuns. É importante fazermos uma avaliação do que nós vamos elaborando na intimidade, temos elaborado, porque tudo que acontece no plano exterior, no plano social, a fonte é o coração de cada um de nós. Então, se temos encarnados no orbe 7,3,4 bilhões de criaturas, então nós podemos observar, vamos facilmente compreender o impacto que 7 bilhões de criaturas vão fazer, expressando o seu interior na sociedade. Então, por isso que o trabalho é de avaliação, levantamento, observação, não para nós nos ficarmos fixados no plano da culpa ou do remorso. Que esse é um aspecto da religiosidade arcaica, tradicional, que o Espiritismo vem fortemente combater, nos propondo a transformação moral pela prática das virtudes. Aliás, que é o roteiro traçado por Jesus no Sermão do Monte, particularmente nas bem-aventuranças. A busca pela exteriorização do amor, das virtudes, porque assim nós vamos nos renovando de forma natural. Então, o templo de Deus, o altar, são os nossos aspectos interiores, o coração, o sentimento, o interesse, a nossa busca na sociedade. E, evidentemente, os que estão adorando nessa nossa órbita serão arrastados pelos nossos exemplos, serão arrastados por nossas palavras, atitudes. Então, é importante essa nossa visão, esse vislumbre, essa medição, que não tem o objetivo de nos massacrar, ou de nos julgar no terreno da culpa. Não, muito pelo contrário. O objetivo é o nosso levantamento, porque logo vamos encontrar, chegou o anjo e disse, levanta-te. Então o objetivo é o nosso levantamento intelecto-moral. Muito bem. Pois bem, gente, nós vamos relembrar que temos os aspectos do átrio, que é o versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vamos contextualizar. Jesus veio iluminar, colocar em prática as tradições que o antecederam, que na verdade foram fomentadas em nome dele. Desde a prisca teologia com Hermes, a Zoroastro,
ao caminho elaborado na Grécia, com Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois perpassando ainda, retornando um pouco no tempo, com a abertura de perspectiva para a preparação do grande legislador que foi Moisés, que bebeu na fonte egípcia, e Moisés, então, se torna o libertador do povo judeu, da escravidão do Egito, que é citado mais à frente, Sodoma e o Egito. Na leitura vocês devem ter prestado atenção nessas duas nações. Então Moisés, em torno de 1260, mais ou menos, essa data ela é colocada de uma forma simbólica, porque há controvérsias, que ele viveu 1000 anos antes, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, partindo do princípio que em 1260 antes de Jesus, Moisés trouxe a revelação, que ficou configurada e conhecida como a primeira revelação. Ou seja, foi escrito o primeiro código moral, porque até então houvera interpretações da essência do pensamento religioso que seria desdobrado no tempo. Lembram que nós falamos de Hermes no Egito? Então nós estamos fazendo uma construção de história aqui só para situá-los. Então Moisés escreve o Decálogo, os 10 mandamentos, a síntese do trabalho dele. E nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, no seu capítulo 5 e 6, Jesus dizendo que está escrito nos profetas a vinda dele. Moisés, na verdade, prenunciou a vinda do Cristo. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vai iluminar a sabedoria que tinha sido colocada no seu sentido de registro histórico. Ok? Iluminar em qual sentido? Viver, vivência, amor, trabalhando os sentimentos. Porque até então, a humanidade recebera, vamos dizer assim, uma orientação inicial que foi decodificada para deixar escrita a história. E hoje, nós estamos no século XXI. Então você pode, tranquilamente, como um historiador, um pesquisador, ir na tradição egípcia, encontrando ensinamentos de espiritualidade. Procurar na Índia, nos Vedas, ir na filosofia grega. Isso é só para a gente fazer um apanhado. Até chegar no século XIX, na culminância do pensamento filosófico com o espiritismo, que nasceu fruto do iluminismo. Pegaram aí o gancho histórico? Então nós temos muitas fontes. E até, diga-se de passagem, na Índia antiga, os hindus tinham uma tradição que diz o seguinte, que todas as vezes que os homens deturpam o pensamento do alto, chega o momento de escrever livros. Porque na tradição deles não tinha essa prerrogativa da escrita, era tudo memorizada e declamada, nos chamados mantras, inclusive. Ou seja, um plano sutil. Mas como homens vão deturpando, então escreve, para não perder a tradição. Então hoje a gente tem os livros, que na verdade são recursos para utilizarmos para que nos libertemos o pensamento, lá no altar do templo. Ficou claro? Mas fora do altar tem o átrio. Semana passada batemos muito na tecla do átrio. O átrio é o que está em torno, é a parte externa do templo. Então você entra no templo, você tem que passar pelo átrio. Você tem que ir lá no alpendre da casa. Alpendre é coisa das casas antigas, não é? Então tá. Então lá no alpendre, muitos estão estacionados lá. Falamos disso. Como existem outros que nem no alpendre, nem no átrio se aproximam, eles estão na rua. O grupo que está na rua está indiferente ao que existe uma casa, que lá dentro dessa casa tem um altar e que se discute filosofia,
que debate-se o comportamento moral e ético que vai nos levar à espiritualização, certo? Este agrupamento que está lá fora, embora esparso, confuso, perdido, indiferente ou rebelde, independente do agrupamento, existem mentes inteligentes que são rebeldes, que já sabem que existe o templo e que trabalham para tentar destruir o templo. Esse é o ponto. Por que eles vão querer destruir o templo? Porque eles já perceberam que no agrupamento que eles fazem parte, existem alguns que se desconectam dos princípios que veiculam a retaguarda, aos planos do sensório primitivo, das paixões. Lembram dos 7 pecados capitais conhecidos? São 7, hein? 7. Os principais são os mais complicados. Quais são os principais? A luxúria, a gula, né? E a vaidade. São os mais complicados. Ou seja, são aqueles que nos vinculam aos planos mais materializados. Porque depois, quando você vai para os outros ditos pecados, você vai sutilizando a definir que até num plano superior existem maneiras de você se conspurcar. A vaidade, ela perpassa todos os planos, certo? Então nós podemos dizer que o egoísmo do primata, ele é mais embrutecido. Mas num plano sutil do intelectual, que existe egoísmo, ele é mais sutil, mas é o egoísmo sobre outra faceta. Por isso é que Platão dizia que é um perigo o conhecimento na mão de quem não tem um caráter bem formado. É um problema. Você busca na história, você vai ver que os líderes que mais trouxeram problemas para as nações eram extremamente inteligentes. Então você faz uma viagem na história que você vai encontrá-los. Ok? Por quê? Tinham conhecimento, mas não tinham os princípios fundamentais para se aplicar ao conhecimento. Certo? Pois bem, então nós temos que tomar muito cuidado. O sábio é aquele que nada sabe. O que significa isso? Ele está lutando, porque ele é um sábio, ele ainda não atingiu o grau de sabedoria. Mas ele luta permanentemente para que o conhecimento não coloque sobre ele uma capa que traga enceguecimento. Você tem o conhecimento, mas está tão envolvido na vaidade que você não consegue enxergar o sol que ilumina as coisas. O papel do sol, sob o ponto de vista filosófico, é aquecer, aconchegar e depois clarear. Quem está cego não vê o sol. O sol está rachando lá fora, mas ele não consegue compreender a função da luz. Pegaram aí? Porque ele ainda não está realmente nos planos do amor, que é a base para que você se liberte dos prazeres, dos desejos. Mas eu não vou entrar nessa senda não, porque senão eu não consigo sair. Ok? Então vamos pensar que estes que estão lá fora, pensem aí, existe um grupo, e nós temos autoridade para falar disso, porque nós participamos de muitos grupos. Hoje os nossos grupos estão focados em estudar a filosofia da vida. Mas e o grupo que nós estávamos ontem? E não precisa de ir para outra encarnação, não. Nessa mesmo. Aí você está lá no grupo da balbúrdia, da confusão. Né? De repente alguém fala assim, não, eu estou achando que vocês estão errados. O que o grupo vai fazer? Ele vai reagir contra aquele que está dizendo que o grupo está errado. Este que está colocando em questão o comportamento grupal, vamos imaginar que é o princípio de uma filosofia que está nascendo. Porque ele teve uma curiosidade, ele foi no www.google.com
pesquisou e teve informação e falou assim, mas peraí, nós estamos fazendo isso, isso não é bom. Repito, se ele levantar a voz no grupo, o grupo vai falar assim, deixa de ser bobo, senhor. Essa vida aqui é muito legal. Aí ele, com a ideia de socialização, ele permanece. Mas ele vai permanecer incomodado, com dificuldade. Até que daqui a pouco ele vai começar a ter problemas, desavenças, ok? Daqui a pouco ele vai dizer, quer saber uma coisa? Isso aqui não dá para mim, não. Aí ele sai do grupo. Quando ele sair, ele está como se ele estivesse entrando no átrio, porque ali tem uma casa, eu preciso de ser acolhido, porque nós somos gregários. Quem sabe aquela casa me agrega? Tem uma plaquinha lá, Centro Espírita. O que será que tem ali? Espírito, no mínimo. Será que é verdade? Aí ele põe a cabecinha para o lado de dentro, viu, Bernardo? Ele põe a cabecinha para o lado de dentro e fala assim, ô dona, posso entrar? Aí ele entra para dentro do Centro Espírita, seu Cedino. O que vai acontecer? A turma está lá na esquina. Eu falei assim, opa, uai, onde que ele entrou? E eu estou bem mineiro hoje. Uai, aonde que ele entrou, senhor? Pão, covô, né? Tem a história do mineiro? Pão, é. Aí ele entrou. Aí, de repente, vem o grupo atrás para saber. Chega aqui, tem uma força estranha. Não é do Roberto Carlos. Tem um magnetismo importante. Não, esse negócio aqui me causa desconforto. Mas nós perdemos alguém, que ele entrou lá dentro. De repente, esse alguém sai todo diferente. O que vai causar no grupo lá fora? Curiosidade, rebeldia. Vão falar que ele está traindo o grupo. Vão criar toda uma situação complicada. É assim que funciona na sociedade? Entre os homens, nós estamos constatando que sim. E por que acontece? Porque existe um desconforto do grupo que está sendo incomodado por uma novidade, mas esse fenômeno também acontece no mundo espiritual. E aí o espiritismo entra com um diferencial de explicar isso. Então existem no mundo espiritual, do mesmo jeito, espíritos que estão fora do átrio, que estão no átrio e que estão querendo se aproximar do altar. Estes que estão fora, geralmente os grupos sempre têm o destaque daquele mais habilidoso, mais inteligente, sob o ponto de vista das vaidades, certinho? Não estou falando da inteligência em busca da elevação da nobreza. Então, esses grupos se reúnem no mundo espiritual e, em alguns casos, são técnicos de muita competência, que promovem as obsessões. Obsessões. Então, imaginemos um castelo da Idade Média. Pegou aí, né, Júlio? Um castelo da Idade Média, com uma reunião secreta, em que espíritos com profundo conhecimento de magia, que nada mais é do que técnica de hipnotismo, tá bom? Não tem nada de sobrenatural. Embora para a maioria das pessoas, o que é magia? Já logo retrai. Já vai logo imaginar espíritos com capuz, com roupas pretas, né? Fazendo aqueles rituais macabros, com sinais de fogo, né? Cruzes, estrelas, pólvora, alquimistas, né? Sob o ponto de vista aí da mandinga. Daqui a pouco o Júlio vai até falar de outras coisas. Mas não vem ao caso, não podemos. Só para levar para o lado mais cultural brasileiro e africano, porque esses rituais da magia negra são milenares. Mas aqui no Brasil ficou configurado, ele foi fomentado tanto pelos indígenas quanto a cultura africana, não é? Que trouxeram práticas ritualísticas sobre esse ponto de vista. No mundo espiritual isso acontece. E qual é o objetivo? Criar fantasmas, através do hipnotismo, quando eles atuam diante dos encarnados, que têm uma mente imaginativa e abre-se portas para as conexões obsessivas. Então, o indivíduo ele entra numa faixa de obsessão manipulado por essas entidades.
que lidam com ele quando ele dorme, ou seja, dorme, o corpo, o espírito se liberta, vai para o mundo espiritual e passa por processos de hipnose. Quando levanta de manhã, está impregnado por estas induções magnéticas, por estas faixas espirituais vibracionais que são extremamente intoxicantes. E aí o indivíduo já levanta, ele já põe o pé para fora da cama dando um soco em alguém. Ou ele já se desperta dizendo: ô vida, isso não presta. Ai, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Ai, o governo. Ai, os políticos. Ai, a crise. Ou seja, ele vai entrando num processo de colocar em prática na Terra, no mundo objetivo do dia a dia, as induções hipnóticas que ele recebeu no mundo espiritual. Aí alguém da internet, ou você, pode perguntar: mas Deus permite isso? Sim. É da lei da natureza. Se está na natureza, está disponível. Então, www eu quero, hashtag não quero. Eu entro na vibe ou saio da vibe. Então, estudar o Apocalipse é tirar o véu para compreender o mundo íntimo e a nossa relação, a nossa interação com as forças que estão de fora. Estas forças de fora terão importância a partir do momento que eu dou importância para elas, que eu abro sintonia, que eu me vinculo nas faixas das ideias, dos interesses, dos desejos. Então, não pensemos nós outros que as coisas estão soltas e que a gente está sujeito a demônios, que nós estamos à mercê destas tradições complexas do mundo espiritual. Você não está, vamos dizer assim, condenado a isso. E como fazer para se proteger? Nós trabalhamos no mundo de causa e efeito. Tudo que está acontecendo agora com você, comigo, está escrito como um destino. Sim, que foi iniciado por uma escolha deliberada, por uma escolha consciente. Um ato que definiu o início de um ciclo. O ato positivo repercute num destino ou em reações, porque destino é uma palavra adequada ao mundo ocidental. Sob o ponto de vista oriental, o karma. À luz do espiritismo, ação e reação. E repercussão. Essa palavra é importante. Então, todo ato gera consequências. E estas consequências, sob o ponto de vista moral, vão nos chamar para reparações. E para terminar, vivemos no mundo de provas e expiações. Aprendemos em espiritismo. Estamos entrando num processo chamado regeneração. Então, se eu falei que existe uma ação, uma reação e uma necessidade de reparação, reparação é o mesmo que regenerar. Regeneração. Então, conclui-se o quê? Que essa fase que nós estamos vivendo é um convite para regenerarmos. Uma ação que teve uma repercussão e que agora o convite é ao trabalho. Ficou claro? Não tem mística. E podemos estar sobre o impacto de influências negativas. Por quê? Lá atrás, escrevemos um texto negativo que trouxe dificuldades para mim, que estou talvez alimentando problemas, culpas, fobias, etc, 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 doenças físicas, que na verdade são consequências de uma escolha. Uma simples palavra, uma singela atitude, ela pode desencadear uma série de fenômenos, amigo. Então, sobre o ponto de vista individual, assim o é. Coletivo,
Também. Porque a mesma lei do micro, ela funciona para o macrocosmo. A lei é natural. A lei de Deus, ela não funciona para o Bernardo de um jeito e para o Júlio do outro. E muito menos para a cadelinha que tem lá na sua casa, ou para aquela planta que está ornando, que está nos embelezando as nossas vidas sob o ponto de vista estético, mas a planta está cumprindo a sua função na ordem divina. A lei é a mesma. O que difere, portanto, é o nível de consciência. Viajou, Regina? Deu bem? A viagem está gostosa? É isso que é válido. Porque quando a viagem fica ruim, aí eu falo assim, sai da sintonia, sai da vibe. Portanto, amigos, o Jofre Leles traz uma reflexão interessante agora sobre as testemunhas, porque nós temos que falar das testemunhas. Não, eu não posso falar das testemunhas ainda. É necessário relembrar que, historicamente, a história apresenta para nós, já que eu falei lá do Hermes, pulei para Moisés, gravitei com Jesus, jogamos para o iluminismo, falamos da revolução ou do espiritismo. Então, falei do grupo, que o indivíduo se destaca, buscando luz, o grupo tenta tamponar, esse indivíduo ou essa coletividade, então, entra para dentro do templo, vai beber da fonte do conhecimento, certo? Vai percebendo que o mundo lá fora não mais lhe atende, mas ele vai passar por um curso dizendo assim, o mundo lá fora é necessário para aqueles que estão lá fora. Então, quando você tiver a notícia que alguém está se pegando com o outro nos tapas, ore. Mas não se desespere, porque eles estão se ajustando. A treva se ajusta com a treva. Eu costumo brincar dizendo que a treva dá tiro no próprio pé. Então, quem está na internet, vamos para a internet? Quem está na internet brigando com o outro, falando mal do outro, disseminando mal, compartilhando notícias ruins, sabe aquele grupo que você não dá mais conta? Que você não tem hora que é complicado até sair do grupo, né? Tem umas histórias assim ao nível social. E cada vez que você recebe um negócio, é como se fosse uma bomba atômica que entrasse no seu campo íntimo. Então, ao invés de você se desesperar, e se não tiver jeito de sair mesmo, porque tem hora que é melhor ficar, para não perder uma pessoa querida que está ali perto, não que você tenha que concordar ou conviver no seu sentido de vibrar na mesma faixa, mas é necessário a gente pensar o seguinte, que isso define uma mudança que já está acontecendo. Então, quem está lá dentro começa a olhar para quem está fora com bondade, com misericórdia. Porque está se ajustando. Agora, se você for lá fora querer tirar, como é que fala? Tirar satisfação, você está na mesma faixa. Significa que você está lá dentro do templo, bebendo na fonte, convivendo com quem está interessado, próximo dos que já estão lá no altar, que são os chamados filósofos, não os mestres, os filósofos. Não é? Então, de vez em quando, a gente cita. Falamos do Hermes, falamos do Sócrates, falamos do Moisés, filósofos. Agora, os espíritos de sabedoria, nós podemos rapidamente falar de Jesus. Então, eu estou falando de uma hierarquia. Estou falando de uma escada, não uma hierarquia de poder. Esse pode mais, esse é o cara, esse não é. Não estou discutindo isso. Mas eu estou falando que existem níveis de consciência. Elevação do padrão moral, que é um processo gradativo e que não dá salto. Agora, para você chegar num ponto em que o altar nem tem mais importância, porque você já está na essência do que o altar representa, que é a luz divina, você tem que abrir mão. Você tem que tirar a veste. Você tem que tirar as capas. As personas vão ficando para o caminho. E como é que você vai fazer isso? Renunciando. E aí é que a conversa, eu brinco dizendo que o parafuso fica apertado. Nó, Casalberto,
Agora nós temos que discutir princípio moral, pula essa parte, fala da obsessão, fala da desencarnação, fala do espiritismo como ciência. É prazeroso. Mas o objetivo do espiritismo é nos colocar realmente diante de nós mesmos. Porque você não vai se iluminar se você não trabalhar tete a tete, frente a frente, contra as suas imperfeições. Ou para transformar as suas imperfeições em virtude. E o grande entrave desse processo se chama o egoísmo. Então agora eu consegui chegar na história. Então todos os movimentos que surgiram para trazer luz, eles foram combatidos por aqueles indivíduos ou coletividades, agrupamentos que estão do lado de fora. Exemplo, Jesus vem à Terra. É o maior exemplo. Ele foi combatido? Tem alguns tratadistas que falam que Jesus foi revolucionário, que ele veio bater de frente contra o sistema romano. Se ele fosse revolucionário sob esse ponto de vista, nós não estaríamos aqui no Centro Espírita estudando o Evangelho. Na verdade, os processos vão acontecendo e a luz ela vai chegando para impulsionar o processo, para que o processo transcenda. Nós não teríamos evangelho se não fosse Roma, né, Júlio? Roma pavimentou as ruas do mundo para Paulo de Tarso, por exemplo, sair viajando aí por mais de 20 mil quilômetros a pé. Olha que extraordinário. Foi Roma. Então, Roma significa o nosso caminho na horizontal. Nosso caminho ainda em faixas animais, animalizantes, primitivas. Quer um exemplo? Nós trabalhamos lidando com dor e prazer. Trabalhamos com o medo e com o desejo. O tempo todo. Medo e desejo, dor e prazer. Dor e prazer. É o tempo todo assim que nós nos movimentamos. Regina gosta disso. É tão verdade que você levanta de manhã da sua cama, ou pelo prazer ou pelo medo. Quer um exemplo? O prazer, nossa, acordou de manhã com aquela fome, aquele cheiro de café mineiro. Sabe aquele café coado, no coador de pano? É de pano, não é melita, não. De pano. Que dá aquele cheiro na casa inteira. E a broa de fubá. E o pão de queijo, Jesus. Olha, vocês que não são mineiros, venham para Minas. Prazer, você está levantando pelo desejo. O outro levanta, puxa vida, se eu não levantar, agora eu perco o emprego. Ele está indo pelo medo. É muito próximo do cachorrinho que está na cadeira. Cachorrinho, como é que você conversa com a gatinha lá da sua casa? Sai gatinha, ou você dá um pedacinho de alguma coisa muito gostosa para tirar ela da cadeira? Hein? A gatinha tem um nível de consciência animal. Ela trabalha em função disso. Nós viemos para o Centro Espírita hoje pelo medo ou pelo desejo? Vai, Casalberto, mas aí misturou óleo com bugalho. Não. Eu quero dizer que o desejo tem vários níveis. Você vai cada vez mais aprimorando o seu desejo. Mas você não perde o desejo do café, do pedacinho ainda, daquela coisa gostosa que eu não vou falar o quê. O que você pensou é isso aí. Não necessariamente é o que eu pensei. Pegaram aí o nível? Como que varia? Como é que se mistura alho com bugalho? Então Jesus não veio à Terra para dizer assim, ô Júlio, para de comer carne. Ô Júlio, por que tu é soldado romano? Por que você defende César? Ele falou isso para os soldados? O que ele falou para os discípulos? Dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Mas eu venho vos dizer que as tradições falavam disso. Aí ele fazia um discurso, na maioria das vezes ele punha em prática. Ele falava também, é óbvio, mas ele ia lá, curava a mulher, a filha da mulher cananeia, a sogra de Pedro, ele dava visão para os cegos. Em verdade vos digo, bem-aventurados que têm olhos de ver, a tua fé te salvou. Ele não trouxe nada de novo sobre esse ponto de vista filosófico.
Ele só nos fez lembrar que estava escrito. Foi Moisés. Moisés falou sobre mim. Está no Evangelho. Então, por que vocês não ouvem Moisés? E agora, por que vocês não ouvem a própria consciência? Entenderam? Então, as testemunhas, Júlio, meu Deus, hein? Qual que é a representação das testemunhas? O que elas significam para nós? As testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Este é o versículo de número 4. O 3 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Essas duas testemunhas, portanto, são candeeiro, não é? Oliveira e castiçais. A oliveira produz o quê? O que a oliveira produz, gente? Azeite? Azeitona. Não produz o azeite. Quem que produz o azeite? O homem. O Júlio é azeiteiro. É azeiteiro? Deve ser, né? Tem confeiteiro, pode ter azeiteiro também. Não pode azedar. Então, é o homem que produz. Mas do fruto, nós vamos produzir o quê? O óleo. E, no caso, a oliveira produz o óleo. E o óleo vai ser colocado aonde? Qual a função do óleo aqui? Ele não é terapêutico nesse sentido. É o óleo que vai ser utilizado luz, para produzir luz. E a luz você vai colocar onde? No castiçal, certo? Então nós temos que colocar a candeia sobre o alqueire. Então tem todo um trabalho aqui. Então essas duas testemunhas representam as testemunhas de que a luz veio ao mundo e o mundo não compreendeu a luz. Então, testemunhas nós podemos trazer a ideia do apóstolo, do mestre, do filósofo, do aprendiz. E estes são aqueles cristãos que vão dar o testemunho na história para aqueles que estão fora do átrio, fora do templo, certo? Só que eles estarão numa condição de colocados no átrio, essas testemunhas que estão vestidas de saco, não estão vestidas de ouro, de púrpura, são vestidas de saco, a definir que a veste é uma veste simples, é uma veste despojada das vaidades, é uma veste que não coloca cílios, peruca, hein? Que não se adorna, que não coloca miçanga. Você já foi costureira, Júlia? Não, né? Miçanga, cheio de bordadinho. Hein? O pessoal está rindo aí. Não é? Purpurina. Não. É veste de saco. Aí você lembra até do saco de linhagem, não é isso? Olha para você ver. A definir despojamento. Total, aquela condição total de sublimação. Estado de consciência que já se libertou do desejo. Voltei para o desejo, hein? O desejo é o grande problema, que é a tônica, porque o desejo propõe a busca no mundo. Todas as nossas buscas, elas são capitaneadas pelo desejo. Então, o trabalho é de transmutar o desejo, porque a força do desejo, ela é importante. Quando nós estudamos a questão 907 do Livro dos Espíritos, essa força foi posta no nosso coração para a realização de grandes coisas. Só que o desejo ele precisa de ser envelopado ou vestido de uma veste nupcial. O Carlos Alberto abordou a questão da simplicidade, da libertação da vaidade, da ambição, da inveja. Então é o desejo desvestido de ambição, de vaidade e de inveja, e vestido pelas virtudes, porque ambição, vaidade e inveja são forças que desenvolvemos
Nessa faixa que o Carlos Alberto frisou muito aqui hoje no estudo, na faixa animalizada, que são as forças da alma para a realização de grandes coisas. São os instintos em elaboração. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos frases extraordinárias. Uma delas, do Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8, aprendemos que os instintos são embriões dos sentimentos. Então, essa força toda, os instintos, a inveja, a cobiça, a vaidade, por exemplo, são embriões dos sentimentos nobres. Sentimentos nobres que nós já falamos aqui antes, que são aqueles trabalhados por Jesus no Sermão da Montanha, especificamente nas Bem-aventuranças, quando Jesus, então, faz o enunciado para nós do caminho. Um caminho de 7 passos. Estamos aqui falando de números, 1260. Então, a trajetória proposta por Jesus nas bem-aventuranças contém 7 passos, que são as bem-aventuranças principais. E as outras são consequências. E depois Jesus desce do monte, e ele então vai decodificar de forma didática, em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, que compõem o Sermão da Montanha, ele vai decodificar para nós, vai analisar a equação das bem-aventuranças, ele vai então decompor as equações para nós de forma prática e compreensível de como adquirir aquelas virtudes. Então vem lá uma série de proposições, a ninguém julgueis, e etc, etc. Amai, bendizei, fazei bem, orai, no mesmo capítulo 5. Então, é o despojamento, o desejo, então, quando o nosso desejo estiver todo ele guiado, capitaneado pelas virtudes, então nós teremos cumprido o propósito da plenitude do desenvolvimento moral no nosso coração. Então, o nosso mundo... Então, nós vamos dar um salto interior de qualidade, de iluminação e, consequentemente, o mundo também. Que aí nós já estamos falando de uma etapa para além da regeneração. Então, nesse território dos números que nós abordamos aí, dos 7, das bem-aventuranças, esses 1260 dias, só para os irmãos terem uma ideia aí, os 1260 dias correspondem aí ao 42 meses, viu? Do versículo 2. 42 meses, se nós tomamos aí cada mês tendo um período de 30 dias, multiplicado por 42, vai dar 1260, que é o Carlos Alberto já aludiu aqui ao Moisés, que veio aproximadamente aí 1260 anos antes de Jesus. Nós podemos considerar que também Francisco de Assis veio mais ou menos 1260 anos depois de Jesus, e assim nós vamos trabalhando um pouco para termos ideia dessas equações. E depois trabalharemos disso mais à frente no capítulo 12 ou 13, se não me engano. Se você dividir 1260, já que você falou da conta, deu conta aí. 1260 dividido por 2 dá quanto? 630. Multiplica 630 por 1260. Ou multiplica, não soma. Vai dar 1870? Não, né? 1890. 1890. O Espiritismo já estava codificado. E a Terra entra num novo período. Sim. Entendeu? Então são contas assim que é óbvio que tem algumas quebrinhas, não são contas exatas, mas dão ideia dos períodos que a humanidade vai vivendo. Então, um exemplo, vamos voltar ao cristianismo, porque tem a ver com as testemunhas. Jesus traz à luz, surge o cristianismo. O cristianismo é a propagação filosófica da doutrina do evangelho. Cristãos vão se proliferando, né? Vão se multiplicando. A missão dos 70, estão lembrados?
Só que no século III da idade pós-Jesus, nós vamos encontrar um movimento que praticamente abafou a essência do Evangelho. No ano de 325, o imperador Constantino, todos conhecem a história, ele transforma o cristianismo, ele faz do cristianismo a religião oficial do Estado romano. Então ali nós vamos encontrar um movimento complexo da história, porque ele define no sentido de tentar unir os elementos esparsos, porque tinha cristão para todo gosto. Surge diversas correntes interpretativas, ok? Que é natural. Como aconteceu com o próprio Espiritismo. O Espiritismo hoje, se você for avaliar o movimento, nós vamos encontrar diversas correntes e só existem por desconhecerem a essência da teoria moral espírita. Aí você vai fomentando crenças, ídolos, partidarismos, tudo ismos. E o Espiritismo se materializou, como se materializou o cristianismo, certo? Tinha os docetistas, tinha os apolinaristas, e etc, etc, etc. Pois bem, então abafou. Quando Francisco de Assis, lembrado pelo Júlio, veio exatamente no final do século X, século XI, início do século XII, Francisco de Assis foi uma luz a representar um grupo enorme de espíritos que reencarnaram, para iluminar, a fazer com que os religiosos repensassem os seus comportamentos. Porque houve uma deturpação total. Francisco de Assis vai nascer exatamente no período da primeira cruzada. O Papa Inocêncio vai iniciar um processo de guerra religiosa. Observem bem que absurdo. Absurdo sob o ponto de vista atual, avaliando o geral. Mas por que o Papa promoveu essa guerra em busca do lugar santo? Porque a interpretação religiosa deles era esta. Eles queriam dominar o lugar que Jesus foi enterrado. Observem bem. Eles fizeram isso com uma das melhores intenções. Aí eu sempre chamo a atenção, nunca se estuda história com o olhar de hoje. Você tem que ir para a história, você tem que entender o contexto. Não, mas não justifica a matança. Não justifica um religioso trucidar em nome do Cristo, que é amor. É óbvio que em tudo existem intenções complexas, difíceis. Mas era o melhor que tinha na época. Era o melhor que estava tendo no século XII. Entenderam? O que aconteceu na Idade Média, quando surge, por exemplo, aqueles movimentos dos alquimistas? Era uma maneira de tentar trazer as tradições de volta num período sombrio. Reencarnou médiuns, mulheres, homens, etc. E as tradições elas foram passando de boca em boca. E os alquimistas, na verdade, começam a tentar resgatar o pensamento de Hermes no Egito, dos princípios indianos, etc. O que aconteceu com eles? Novamente, um movimento que foi abafado. Eles sobreviveram porque eles afirmavam que estavam querendo transformar chumbo em ouro. Pô, qual religioso que não estava afim de uma poçãozinha mágica? Foi assim que eles sobreviveram, mas na verdade eles estavam estudando a transmutação interna. Você, de um metal, um metal comum, você fazê-lo um metal nobre. Isso é íntimo. Pegaram a ideia? Abafado de novo. Mais à frente, Inquisição. Observem bem que interessante. E da Inquisição vai surgir os movimentos reformistas. A Inquisição surgiu no século XII, na mesma época do Francisco de Assis. Então, observem bem, gente, o que nós estamos falando. Quando surgiu o Espiritismo é fruto de um desgaste e, ao mesmo tempo, de um anseio. Antes do Espiritismo nascer, isso é importante, historicamente. Surge o movimento dos chamados
ideólogos. A gente fala muito sobre ideologia e nem sabe por que está usando esse termo. Isso foi um movimento lá atrás do século XIX que fomentava uma ideia materialista da psicologia. Ou seja, somos frutos da matéria. Você pensa porque você tem um cérebro. O sentido, a vida, ela tem sentido no prazer ou na dor. Assim se interpretava o comportamento humano. A filosofia de vida era pautada nisso, ou dor ou prazer. Observem bem, e esses ideólogos, inclusive surge a questão dos sensualistas. Você fala assim, a ideia sensual. De onde surgiu essa palavra sensual? Do movimento dos sensualistas, que defendiam que tudo tem a ver apenas com o sensório. A vida se resume no prazer, ok? Nesse instante histórico, muitos espíritas reencarnando para dizer assim, vocês estão conspurcando de novo. Só que ao nível da academia, nós já encontramos Rousseau falando da educação do futuro, falando da natureza. Tudo isso que a gente estuda no Espiritismo tem a ver com os pensamentos de Rousseau. Mais à frente, Hahnemann. Mais à frente, Mesmer. O que eles vão discutir? Que existe além do cérebro uma alma. Aí nasce na França considerado o pai da psicologia, chamado Manet de Biran. O que esse companheiro descobriu? A teoria dele, que existe uma alma fora do corpo e que essa alma encarna num corpo. Olha como é que tudo começa. Existe uma alma. Essa alma usa o cérebro, mas essa alma não é fruto do cérebro. Os ideólogos ou sensualistas pensavam que a alma era resultado de uma química, de um acaso. Surge também movimentos maquineístas, o chamado positivismo, o que hoje a gente conhece como positivismo de Comte, Augusto Comte, defendia a ideia que nós somos filhos de um acaso, né? Que não existe Deus. Tudo isso deságua na ciência de hoje, nas escolas, que não se fala em Deus, sob o ponto de vista do Criador, da inteligência. Por quê? Com o ranço da religião, que se tornou fanática, os homens expulsaram a igreja da escola. Porque a igreja fomentava a ideia da religião tradicional, entendeu? Qual que é o resultado disso hoje? Você tem aí movimentos de pessoas que querem colocar a religião de volta dentro da escola, mas não sabem como fazer, eles querem colocar religião. E a escola não é lugar para religião, mas a escola é um lugar para se debater a criação, a chamada teodiceia, a existência de Deus, a existência da alma. Pegaram? E não a ciência que hoje só fala do corpo. A psicologia que estuda só o fenômeno interno, a neurociência que fica querendo colocar que nós somos resultado de um quimismo ou de um processo mecânico físico dos neurotransmissores. E por isso basta você tomar um remédio para alterar, criando-se inclusive as dependências, etc, etc. Aonde está o espírito? Pegaram aí? Essas testemunhas, gente, nós estamos falando tudo isso, porque essas testemunhas, elas vão ser abafadas, elas vão profetizar. Esse é o texto, né, Júlio? Elas vão profetizar o mal. E o mal vai matar essas testemunhas. O que é o mal? É o materialismo. E essa profecia dos 1260, nós estamos vendo o resultado dela hoje no século XXI. Porque o próprio espiritismo foi abafado. Aliás, eu não falei que o espiritismo nasceu desse ambiente. Do Manet de Biran, do espiritualismo racional, que foi para a Universidade de Sorbonne, na França, para debater esse assunto. Meu Deus, hein? Que viajação, hein? Hoje viajou, não viajou? E aí o chat, Denise?
Agradeço a audiência dos nossos amigos. Desculpa pela minha voz. O pessoal também está atento aqui ao estudo. Um comentário da Geilda, no início do estudo, se referiu a termos o cuidado com as nossas atitudes, como estamos agindo nesse contexto como um todo, que fará uma grande diferença em nossas vidas. O mais significativo foi a participação dessa irmã. O versículo 5 diz assim: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E no 6º, estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esse versículo dá pano para manga, viu, Júlio? Ficou claro que as testemunhas são aqueles que compreendem a mensagem? Nós falamos dos apóstolos, nós falamos dos iluminados. São aqueles que bebem na fonte e passam aí lá para fora do átrio profetizar. O que é profetizar? Antecipar os acontecimentos. Então, sob o ponto de vista íntimo, nós estamos aqui profetizando. Você está aqui refletindo sobre o Evangelho. Você está fazendo uma profecia. Qual profecia? Que vai acontecer muitas coisas na sua vida daqui para frente. Que a natureza vai entrar em uma verdadeira confusão. Porque você está recebendo a luz, a bondade, ser envolvido pelo carinho. E você percebe que você não encontra isso fácil. Aí você vai começar a ter que fazer escolhas. Aí você sabe que ali tem uma fonte legal. Mas para você chegar nessa fonte, cabocla. Lembra da novela Caboclo? Eu só via os lances, não dava para ver a novela não. Ainda mais quando foi conspurcando. Depois virou o que virou, que todos nós sabemos. Que é o resultado. A televisão hoje é o resultado desse fogo. É o resultado, é a manifestação clara desse materialismo que matou as testemunhas. A gente vai ver semana que vem, que essas testemunhas vão ser mortas. Não estou fazendo spoiler não, tá, Júlio? Mas o povo já leu o texto, né? As testemunhas vão ser mortas. Os apóstolos, eles vão ser mortos. Lembra daquele grupo que faz magia? Eles vão matar. Eles vão criar problemas. Eles vão entrar nas famílias, vão destruir as famílias, vão destruir todas as possibilidades. Obviamente, sob o ponto de vista temporário. Então a profecia é essa. A luz veio ao mundo e o mundo não compreendeu a luz. Essa fala é de Jesus. Crucificamos Jesus. Porque é muito melhor ficar na zona da acomodação. Hoje é sábado, tá? Terminou aqui, #clube, www.sítio, esporte interativo, olha que barato. Só que não, né? Cada um tem direito aos seus prazeres, seus divertimentos. A questão toda é que a gente prioriza muito mais em detrimento do que é o mais importante. O Júlio, eu tive que cuidar de um outro assunto, o Júlio ficou falando aqui sobre o desejo. Eu aposto minhas fichas que ele falou que o desejo é a essência das coisas. E que a gente vai mudando o nosso desejo. Vai qualificando, mas não vai deixar de existir.
O desejo é fundamental. Mas para você coordenar o desejo, tem que ter um fator chamado vontade. Sabe quem começou essa discussão? Mané de Bihan. Mané de Bihan? Hoje a gente estuda Emmanuel, mas o Emmanuel buscou nessa fonte. Aliás, a psicologia espírita está toda lá no Mané de Bihan. A Teodiceia, estudar Deus. O que é Deus? O que é matéria? Isso era debate na academia. Eles estavam falando de reencarnação, meu amigo. Semana passada eu comecei, hoje eu vou. Hoje eu não dou conta. Qual que é o símbolo da reencarnação? Lembra que nós começamos em julho, fala do 4. O número 4 representa a reencarnação, a água, o mergulho. Estão lembrados? Aí nós começamos a falar do exemplo. Tem uma imagem assim, super legal que fala para nós sobre a reencarnação. E a gente entra para o campo psicológico. Vocês lembram das pirâmides no Egito? O número 3 aqui. Deus, Espírito, matéria. Essa trilogia representa matéria. Representa a reencarnação. Então, e disse Deus, haja luz, surge o PI. Quem que falava do PI, Júlio? Honório Onofre de Abreu. Não. Ainda não? Você não sintonizou não, mas está aqui conosco. Leão Zálio. Ah, o Leão Zálio. Ele ia falar do PI. Eu não convivi com eles, né? Eu não convivi, então... Princípio inteligente, disse Deus, haja luz. A mônada celestial, Pitágoras falava sobre ela. Pitágoras começou o estudo sobre a evolução. Olha que legal. Lembra que nós falamos dos números pitagóricos? Da unidade, da dualidade? A dualidade aqui nós podemos falar do desejo. Desejo e o medo. Olha que interessante. Pois bem, então vamos pensar. Princípio inteligente. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. Aí separa Deus o dia da noite. Olha que legal. Vamos embora. Dualidade. Dual. Contraste. Vamos falar que o dia é o mundo espiritual. A noite é a reencarnação. Eu vou falar que o dia é o espírito. Ok? A noite... O dia é o espírito... Espera aí que eu peguei o raciocínio. Perdi. A noite o corpo. A noite o corpo. Obrigado, Júlio. Você me trouxe de volta. Porque eu fui longe. A noite o corpo. Ah, não, eu ia falar outra coisa. O corpo é como se fosse uma luva. Olha que legal. Luva. Quando você usa uma luva... A luva é um objeto que você vai introduzir os dedos e o objetivo seu é proteger a mão. Mas o que movimenta a luva são os seus dedos, certo? Certo. A luva é a matéria. O saco aqui, vestido de saco. A luva é a matéria, é o saco, é a veste, ok? Versículo 3. Qual a definição que pode se dar da matéria livre dos espíritos? O laço que prende o espírito. Olha que legal, é o laço que prende o espírito. É a questão 22. Questão 22. Então o espírito. PI é o princípio simples e... É o espírito. Princípio inteligente do universo. Questão 23 do livro dos espíritos. Ele ainda não é espírito com letra maiúscula. Ele é um princípio. Mas quando ele chega na condição de espírito com letra maiúscula, ele vai reencarnar, porque ele já é homem. Desenvolver livre-arbítrio, consciência, moral, intelectualidade, sentimento, responsabilidade, certo? Então ele desce para a Terra. E a ideia é que ele faça luz nas 4 faces da pirâmide, porque aqui vocês estão vendo só a pirâmide sob o ponto de vista da perspectiva. Mas a pirâmide ela tem 4 faces, certinho? Ok? Lembra que nós falamos do número 4, os 4 pontos cardeais e tantos 4, os 4 corpos, etc. Aí o seguinte, você reencarnou. Vamos para o Egito? Egito. Oh, Denise, você é uma musa inspirativa. A Denise me deu um pincel vermelho. Então, já que ela me deu o pincel vermelho, o mar vermelho, mas vamos lembrar que no Egito tem o rio Nilo. O rio da vida. Olha que legal. A margem do rio, depois da cheia, ela produz inclusive uma terra preta, né? É um chamado humus,
que é um produto fertilizante. Humildade vem desse humus do Egito. Olha que interessante. Então pensem bem nas águas do Nilo que representam a reencarnação. Corpo de carne, promovido com 70% de água. Encarnação. Ok? Quando você, essa luz, busque a luz, brilhe a vossa luz, a ideia é irradiar a luz pelas faces. E, naturalmente, a luz do sol irradiada pelo prisma da pirâmide, ela vai apresentar uma sombra no rio, dependendo da posição do sol. Ficou claro? Qual que é o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, é progresso. Então, no início, a sombra dessa pirâmide, no rio, vai ser uma sombra toda complicada. Principalmente porque o rio é caudaloso. O rio tem uma condição de ondas nas cheias. Não vai dar para refletir a pirâmide com uma sombra perfeita, toda regularzinha. Então, qual que é o seu objetivo? Trabalhar de sorte que em cada reencarnação, essa sombra se faça mais perfeita possível. E quando você atingir esse nível, o azul, não tem, preto, azul está aqui. Quando você atingir o nível perfeito desta sombra, você vai atingir esse símbolo. Ei, Júlio, você não está vendo, né? Está vendo? Você é um... Beleza. Qual que é o símbolo que eu estou colocando aqui, Júlio? A estrela de Davi. O que significa a estrela de Davi? É o espírito que desce, se eleva, adquire perfeição e naturalmente começa a fazer o movimento inverso de voltar para o mundo espiritual com mais autoridade. É o abraçar, o espírito abraçar a terra sem ser escravo da terra. Porque ele se liberta da terra à medida em que ele escolhe uma vida diferenciada, mais qualificada. Então a estrela de Davi, na verdade, ficou configurada como estrela de Davi, mas essa discussão ela é lá do Egito Antigo. E por isso que ela tem 6 pontas. O número 6 é o número do testemunho. Mas ela, na verdade, é representada pelo número 7. Porque no centro desta estrela existe um ponto que a gente pode chamar de Deus, podemos falar de estado de consciência, podemos falar de princípio. E podemos lembrar, Júlio, da questão 1009 do Livro dos Espíritos. Terminou, filha. Já fui demais ali fazer bagunça. É a gravitação em torno da unidade. Que é o trabalho a ser feito, né? Realmente. A unidade divina, é o centro de interesse elevado. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Porque para você subir, depois da descida, você vai ser morto. O que vai ser morto? Você como indivíduo ou seus pontos de vista? Seus preconceitos? Os seus desejos que te vinculam aqui nessa terra? Essa terra árida do que é a terra no seu sentido da vivência, das pessoas, das circunstâncias, do trabalho, é terra. E é árido. É árido. É o deserto do Egito. Uhum. Por enquanto é árida, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente lida com o que nós fizemos, mas vai ficando fértil ao longo do tempo, né? À medida que o sentimento vai mudando, a terra vai ficando mais fértil. Começa a manar leite e mel dessa terra. Quantos dias que duram as cheias do Nilo? Acho que se eu estou bem lembrado, são 70 dias. 70 dias, a cheia do Nilo. No calendário egípcio não tinham 4 estações, 3 estações cada uma, com 4 meses. Né? E a expectativa dos egípcios era no período da cheia,
que se dava nos solstícios do meio do ano, né? E que nesse período que começava a cheia, desaparecia do céu a estrela Sírius, que era a referência evolutiva dos egípcios, a definir a interação entre os mundos. Agora que nós vamos viajar mesmo, não se preocupe que não vai ter ET, não tem alienígena, a não ser a interação nossa com o mundo espiritual. Dentro da solidariedade dos mundos, né? Que os mundos são solidários. Não falamos do mundo espiritual inferior? Daquelas reuniões macabras, da atuação dos espíritos em termos de obsessão que repercute no nosso dia a dia. Mas no mundo espiritual existem as falanges do bem, que são os trabalhadores que auxiliam no encaminhamento destas profecias. São os benfeitores que trabalham nas furnas, nas regiões inferiores do planeta. Então, é comum. Lá no mundo espiritual inferior tem uma falange reunida para aprontar aqui na Terra. Eles não têm a dimensão exata de onde eles estão. Imagine, estamos reunidos aqui, não tem ninguém nos assistindo. Tem sim, Bernardo. Tem câmeras aqui que estão transmitindo essas imagens para o mundo inteiro. Então você está enganado. Você não está aqui sozinho. Sorria, sorria. Você está na Bahia. Sendo filmado, você está sendo filmado, meu amigo. Então são eles. Eles estão sendo observados. Por quem? Por aqueles que estão em faixas superiores. Então, numa reunião dessa, eles não identificam a presença de espíritos superiores que estão ali observando. Inclusive, criando um campo magnético para que eles atuem de uma forma limitada. Ah, Carlos Alberto. Então, eles não têm livre-arbítrio? Não tem, não. O livre-arbítrio deles é relativo. Portanto, se você tem autoridade moral, se você tem conquistas espirituais, se você busca sua iluminação, se você estabelece uma necessidade de conexão com as faixas superiores, que se dá pela prece, pela oração, pela prática da caridade, é como se você, eu estou falando sob o ponto de vista assim, bem simbólico, tá bom? É como se você trancasse a porta da sua casa. É como se você pegasse o seu celular, eu ia já falar, pegar a ficha para ligar num telefone público. Meu Deus, Casalberto, isso é antigo demais. Vocês lembram do orelhão da Telemig, lá na rua? Não é do meu tempo, não lembro disso não. Você é mais novo que eu. Na rua Tamoios, ali com o Rio de Janeiro. Aquele monte de orelhão, hein? E quando você estava na estrada, preciso de achar, tem que telefonar, tem que achar um orelhão, um posto de gasolina. Meu amigo, hoje tu tem um novo membro no corpo. Não é? Tem um membro inferior e tem um membro superior, que não é mais o seu cérebro. É algo que está conjugado a esse membro inferior, que é a mão, chama celular. Não é? Então, observe bem, essas conexões dependem de você apertar o botão e puf, Wi-Fi, wireless, estabeleceu conexão superior. Eles não podem atuar. Porque você está selecionando o seu campo de imagens. Você está escolhendo os sons que você quer ouvir. Então, um indivíduo que está numa faixa inferior, ele não entra no seu campo, a não ser que você permita. Lembra o Jesus tentado no deserto? Alguém pode falar, mas, pois é. Por que ele foi tentado? É óbvio que é símbolo. Porque ele não está mais no nível dos desejos. Aliás, eu falei isso lá no Glacos ontem. A mulher cananeia. A passagem da mulher cananeia. Ele ia ao largo, o tempo não permite viajar, mas vamos embora. Ele ia passando, a mulher se aproxima e começa a gritar. O texto do capítulo 15 de Mateus dá uma ideia de que Jesus estava indiferente. Os discípulos intercedem por ela. Senhor! Ele não estava indiferente. Ele estava focado. Focado no trabalho. O trabalho dele é amor. Então, a dinâmica, ela mesmo que favoreceu para que a mulher se aproximasse. Ele não foi indiferente.
Porque era necessário que os discípulos intercedessem por ela. Ou seja, ele deu oportunidade. O trabalho dele estimulou que os discípulos se sensibilizassem para com a dor da mulher cananeia. O trabalho dele estimulou para que a mulher cananeia fosse procurá-lo. Ele não manda um telefone celular, uma ligação, hashtag me liga, me siga. Porque ele já se desvestiu do desejo. Ele não tem desejo de te atender. Que casal aberto, agora você complicou, foi tudo. Então Jesus não tem expectativa em me ajudar. Não. Porque se eu falar isso, ele está sendo particularista. Ele está parando a evolução dele para falar assim, ó, por favor, telefonista, faça uma ligação para... Antigamente era no interurbano, é assim, você ligava para telefonista fazia ligação para você. Eu queria falar lá em Pedro Leopoldo com o senhor Chico Xavier. Arnaldo Rocha contava que quando ele ligava para o Chico, eles combinavam. Chico, sexta-feira, 8 horas da noite eu te ligo. Beleza. Aí ele ligava o telefonista emendava, fazia ligação, eles conversavam. Olha que legal. Tinha intermediação. Meu amigo, você que escolhe aonde que tu vai sintonizar. Certo? Agora, nós facilitamos porque nós ainda desejamos, somos vaidosos. Então Jesus não tem desejo. Ele está focado no amor. Então o amor irradia. E quando a irradia, naturalmente ele abre possibilidade. Entenderam? Não tem egoísmo, não. Não tem particularismo. Pegou aí, Regina? Complicado, hein? Então as duas testemunhas, meu Deus, eu falei que ia dar pano para manga. Podemos na próxima semana trabalhar. Semana conhecida como daqui a dois sábados. Daqui a 2 sábados, na próxima semana eu estarei em Juiz de Fora, peço preces que vocês possam nos ajudar mentalmente. Então, daqui a 15 dias, nós vamos trabalhar o versículo 6º. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Então, hoje foi a profecia, e depois nós vamos trabalhar como manter essa profecia, para que essa profecia não se perca. Estão de acordo? Podemos, assim, concluir? Alguma consideração final, Júlio? Não, nenhuma não. Cláudia, tudo bem? Está processando, Regina está processada? Processando pode, não pode ser, é processada. Não é, Denise? Podemos finalizar então? Pois bem, gente, muito obrigado a presença de todos, a nossa audiência. Compartilhem o vídeo, que vocês possam se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita, canal Gênesis do YouTube. Hoje, se Deus quiser, vou editar um vídeo da mais uma Revolução. Ficou uns dias meio parado, mas é porque tivemos palestra e o negócio está meio apertado. Mas nós vamos produzir Revolução hoje. E eu agradeço a presença no Chico Live Xavier. Novo programa, sextas-feiras, 17 horas. Está sendo muito legal fazer esse trabalho, com muitas repercussões. O pessoal tem mandado e-mail, comentários. Contar as histórias do Chico é toca os nossos corações, porque são ricas as lições de muita espiritualidade, de muita bondade. Chico foi um grande intermediário do alto. Chico foi um instrumento para estas testemunhas. E ele compreendeu tanto que ele se torna também testemunhas no nível que lhe era competente, de competência. Então, muito obrigado a todos. Desejo um bom final de semana.